tem feito? Quantas coisas Deus tem feito por nós, é verdade? Por isso estamos alegres. Boa noite. A paz do Senhor esteja em cada coração. Abre sua Bíblia aí em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30. Pedrinho, pega a onda pra mim. 1 Samuel, capítulo 30. Muito bom estar na casa do Senhor, né, irmãos? Poder louvar e exaltar o nome do Senhor, sabendo que Ele tem feito grandes coisas por nós. 1 Samuel, capítulo 30, versículo 1 ao 6. Todos lá? Quando Davi e os seus homens chegaram a Ziclag ao terceiro dia, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul a Ziclag, e tinham ferido a Ziclag e a tinham queimado a fogo. Tinham levado cativas as mulheres e todos os que lá se achavam, tanto grandes quanto pequenos. A ninguém mataram, tão somente levaram consigo e foram ao seu caminho. Desculpe, irmãos. Então Davi e o povo que se achava, versículo 4, com ele alçaram a sua voz e choraram, até que não houve neles mais força para chorar. Também as suas duas mulheres de Davi tinham sido levadas cativas, Aionã, a Jezreelita, e Abigail, que fora mulher de Nabal, o carmelita. Davi muito se angustiou, porque o povo falava em apedrejá-lo, e a alma de todo o povo estava cheia de amargura, por causa dos filhos e de suas filhas. Mas Davi se fortaleceu no Senhor, o seu Deus. Amém, meu irmão? Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos por estar na sua casa. Obrigado por mais um dia, porque esse é um dia que o Senhor já fez. Por isso o salmista diz: alegremo-nos e regozijemo-nos no Senhor. Não sei, Senhor, como esse irmão, essa irmã chegou aqui. Sabemos de uma coisa, que esse é mais um dia que o Senhor deu para nós, Senhor. E que nós possamos sair daqui cheio de alegria e de regozijo na presença do Senhor, independente das nossas circunstâncias, sabendo que em todas essas coisas a sua igreja é mais do que vencedora, Senhor. Nós somos mais que vencedores por aquele que nos amou. Muito obrigado, Senhor. Pode se assentar, irmãos. Irmãos, como eu gosto de pregar sobre esse texto, como eu gosto, há pouco tempo atrás preguei sobre esse texto, como é bom falar sobre esse texto. Eu, em particular, todos nós temos algumas pessoas que nós nos identificamos na Bíblia. Eu gosto demais de ler a história de Davi, de Abraão, de Jacó. Como eu gosto desse texto em específico. A nossa caminhada cristã é uma caminhada de vitória, irmãos. Amém? É uma caminhada de vitória, mas como o pastor falou aqui semana passada no aniversário, nem sempre vai ser só de alegria. A história da vida de um homem e de uma mulher de Deus, no reino de Deus, quando você vai crescendo na fé, não é uma vida só de alegria ou de riso, mas é uma alegria mesclada com choro e com alegria. Foi o que ele falou aqui. Ele tira isso de uma experiência que ele teve. E cada um de nós tira isso da experiência que nós temos. Cada um de nós conta a nossa história. A Bíblia diz que antes que você nascesse, Deus escreveu todos os dias que você estava nessa terra no livro da vida. Agora, se você vai seguir o caminho que Deus projetou, que Deus preparou para você, isso é você que vai escolher. Mas Deus escreveu uma história para mim e para você. Amém? Fala para o seu irmão: e meu irmão, Deus escreveu uma história para você. Olha, deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. Se ninguém contar a sua biografia depois que fechar a tampa do seu caixão, e se Deus quiser, você for morar no céu, na Jerusalém celestial, saiba de uma coisa: o eterno, o Deus, o nosso Pai celestial, Ele escreveu uma biografia com o seu nome antes de você vir nessa terra. Então você é importante para Deus. Então nós somos importantes, mas a nossa vida é feita de desafios. A nossa vida é feita de desafios, irmãos.
A nossa vida é feita de desafios dia após dia, após dia, após dia. Deus vai nos desafiando, vai permitindo que circunstâncias amolde a nossa fé, amolde o nosso caráter. E de vez em quando, parece que o mau tempo se abate sobre nós, como se abateu sobre Jó. Notícias que vieram inesperadas. Veio um vento do sul e deu sobre uma casa e matou seu filho. Veio o fogo do céu e queimou todo o seu rebanho. A prosperidade também foi embora. Mas os filhos tudo morreu. A mulher ficou viva, mas depois veio a enfermidade naquele homem. Aquilo ali, irmão, aquilo ali é uma crise, hein? Lê o livro de Jó. Aquilo é uma crise provocada por Deus. Aquilo ali é uma crise provocada por Deus. E ele se assenta no pó, pega um caco de telha e começa a raspar. E ele fala: nu saí do ventre da minha mãe e nu eu tornarei para lá. O Senhor Deus, Ele deu e Ele tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, e em tudo isso Jó não pecou com os seus lábios, mas provavelmente é a primeira semana. E diz alguns estudiosos aí que ele ficou daquele jeito por 9 meses. Depois vem os seus amigos e tentam consolá-lo e ficam 7 dias chorando. Olha para a vida de Jó e fala: não acreditamos no que está acontecendo. Chega lá e o cara, já viu um cara na lona, no pó e no chão, é Jó. Eles ficam chorando, eles não têm palavra para falar com ele. Depois de 7 dias, quem que tem que iniciar o diálogo? Jó. E ele começa então a falar um monte de baboseira, porque todo mundo só lê o 1º e o 2º capítulo e o 42, irmão. Tem uma história ali. Então a crise, irmãos, ela vem não só para aperfeiçoar a nossa vida, mas ela vem para mostrar o que tem dentro de nós. O que tem dentro do nosso coração, que muitas vezes isso fica escondido. Mas quando a crise vem, quando o fogo da provação chega na nossa vida, revela tudo o que está lá dentro, irmão. Revela tudo. E Deus faz isso, irmão, para que possamos aprender e seguir a nossa caminhada cristã, crendo a cada dia, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé. Irmão, tem coisa na nossa vida que quando nos pega de surpresa, já viu, pega o seu calcanhar de Aquiles. Bate no cara, bate na pessoa ali, você fala: meu Deus do céu. Fomos na terça-feira, foi na terça-feira que nós fomos lá no velório da mãe do Rui. Na terça-feira, a irmã do Rui estava falando: olha, perdi tantas pessoas esse ano, eu perdi o meu marido. E quando ele foi no médico, o médico falou assim: ó, você está com câncer, e temos que ver se vai dar para curar ou não. Diz que o homem voltou para sua casa, ele estava bom, ele assentou no seu sofá, e o cara não escovava mais dente, ele não penteava o cabelo, o cara ficou sem reação, diante da circunstância, diante de uma má notícia. Você sabe o que é isso, irmão? É você perder o seu chão do dia para a noite. Eu ouvi falar que teve um debate aqui sobre a mulher de Jó, e uns falavam: ela é doida, e as irmãs levantou, e a tia Gília foi a primeira a levantar, e falou assim: ela é doida, perdeu um monte de menino no mesmo dia. O que é perder um filho, irmãos? E o que é perder um tanto de menino no mesmo dia? A família ser ceifada, exterminada por uma permissão de Deus, irmão. Tem situação que ela vem tentando nos abater, mas deixa eu te dizer uma coisa, meu irmão. No meio disso tudo, o nosso Deus ainda é fiel. Nós vemos na Bíblia o nosso Deus o tempo todo cuidando de nós. Ele prometeu estar perto. E é isso que está acontecendo com Davi. A Bíblia fala que ele está indo lutar e pelejar. E estávamos conversando esses dias lá na casa do Chechel, ele e a Jori, falando sobre esse texto. Eu falei: engraçado que eu vou pregar sobre esse texto domingo. E nós falando o tempo que ele ficou ali por 3 anos. Ele fica entre os filisteus por 3 anos, e ele fala assim: qualquer dia desse, Saul consegue prosperar na sua jornada e vai me matar. Ele está fugindo do rei. A sua família não está mais em Israel, ele já deixou a sua família com o rei de Moabe. Ele pede asilo político para o rei de Gate, Aquis, e diz que ele pede uma cidade para morar. O rei de Gate dá a ele Ziclag, ele fica em Ziclag.
e nós estávamos ali discutindo o que eles ficavam fazendo, e eu descobri, estudando, que ele dava sobre os queneus, sobre os fariseus, e ele não deixava ninguém vivo na cidade, quando ele pelejava contra a cidade, para que ninguém viesse a Aquis. Então ele realmente estava enganando o rei Aquis, porque o rei Aquis estava achando que Davi estava pelejando contra o povo de Israel, inimigo dos filisteus. Então Deus dá a ele uma estratégia, ele luta contra outros inimigos de Israel. E o rei está achando que ele está pelejando contra o povo de Israel. Ele vai para a guerra para enfrentar o povo de Israel, mas aí, lendo e estudando, todos os teólogos que eu vi lá concordam que ele realmente não iria contra o rei. Deus dá uma válvula de escape. E diz que no hebraico, quando Davi fala, não, por que eu não posso ir com o rei, meu senhor? Ele está fazendo de um tom irônico. Ele fala, não, você tem que voltar. E quando eles voltam, 3 dias voltando para casa, meu irmão, e eles chegam lá, a cidade está incendiada. Ninguém na cidade. Levaram todo mundo, cachorro, gato, galinha, será que tinha lá? Papagaio, periquito, louro. Comprei uma bolinha esses dias que tinha um papagaio, o Calé falou, ô pai, me dá a bolinha do louro. Levaram tudo, irmão. Levaram tudo, não tinha ninguém. Não tinha ninguém, tinha pó, tinha cinza, tinha fogo, tinha fumaça, mas não tem ninguém lá. Não tem ninguém. O povo todo levantou a sua voz, eles 600 homens choraram. E eles decidem, por comum acordo, e falou, vamos apedrejar Davi. Tudo isso está acontecendo por causa de Davi. E a Bíblia diz que Davi chora, como um bom homem de Deus, como um homem de guerra, como um homem valente. Ele faz o que todo macho faz em certos dias, irmãos. Ele chora até não ter mais força. É o que a Bíblia diz, profundamente angustiado. Um estado, princípio de depressão, profundamente angustiado. Essa palavra é citada quando Jesus chora no Getsêmani. Estou profundamente angustiado, disse Jesus aos discípulos, até a morte. E soa gotas de sangue. Davi, ele endoida o cabeção. Ele não sabe o que ele vai fazer. E ele chora, meu irmão. E ele chora nos pés do Senhor. E ele não sabe o que vai acontecer. Mas a Bíblia diz no versículo 6, irmãos, isso é tremendo e nós temos que aprender, irmãos, com esses homens que foram heróis da fé. E diz que ele se fortaleceu no Senhor seu Deus. Ele não esperou muito tempo, irmão, para já reanimar, e se fortaleceu no Senhor seu Deus. Deixa eu te dizer, quando o dia mal bater na sua porta, não espere muito tempo, porque você tem força em Deus para superar essa situação. Se o nosso Deus te der força, meu irmão, se o nosso Deus está conosco, se isso que a Bíblia diz é verdade, que Ele estaria conosco todos os dias da nossa vida, podemos nos fortalecer no nosso Deus. Ele se fortalece no Senhor seu Deus, e Ele toma certos passos que vai fazer com que Ele encontre nas suas crises uma oportunidade. Diga, encontrando nas minhas crises uma oportunidade. Uma oportunidade de crescimento, irmão. Uma oportunidade de uma vitória maior. Nós vamos ver aqui que ele encontra no meio dessa crise toda uma oportunidade. Que Deus faça você encontrar no meio de todas as suas crises nessa caminhada. Não sei se você está em crise. Não sei se você não está. Não sei se você já passou ou se você vai passar. Nós sabemos de uma coisa, que quando estamos com o Senhor, no meio dessas crises, no meio desse turbilhão de lutas e de labutas que vem contra a nossa vida, nós temos uma oportunidade de crer um pouco mais no Senhor. Diga para o seu irmão, e creia um pouco mais, meu irmão, no Senhor. A primeira coisa que ele faz, está no versículo 7 e 8. Então disse Davi a Abiatar, o sacerdote, filho de Ameleque, traze-me aqui a estola sacerdotal. Abiatar trouxe a estola sacerdotal a Davi. E Davi consultou ao Senhor, perseguirei essa tropa, alcançá-la-ei. Respondeu-lhe o Senhor, persegue-a, que de certo a alcançará e libertará os prisioneiros. A primeira coisa que você tem que fazer
para encontrar nas crises da vida uma oportunidade, é buscar a direção do Senhor, é orar. Ele se fortalece no Senhor, seu Deus. Ele se fortalece no Deus que ele conhece, que ele ouve falar por causa da palavra de Deus. Mas ele busca a direção de Deus. Quando certos tempos, certos ventos vêm contra a nossa vida, nós precisamos buscar a direção de Deus. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça? Senhor, como resolver essa situação? Busque direção de Deus. Ele não saiu aleatoriamente, porque normalmente, irmãos, quando há alguns problemas, quando eu falo isso, irmãos, é no meio do dia a dia. Você tem que resolver um problema na empresa, onde você trabalha. E de vez em quando acontecem umas coisas lá, como é que você vai resolver? E de vez em quando a situação te deixa você tão desnorteado, que você fala, meu Deus, talvez a solução está do seu lado. Essa semana passada agora, eu tinha que fazer um serviço ali no Walmart. E eu quase não dormi de noite, e falei, meu Deus, como é que eu vou fazer aquilo? Como é que eu vou colocar aquela lona lá? E fiquei pensando, eu preciso de uma escada, não vou subir naquele telhado, sabe que escada escorregar? E essas coisas foram invadindo a minha cabeça, eu ajoelhei e falei, Deus, me dá graça, me dá direção, como é que eu vou fazer aquilo? Aí o PH apareceu, falei, PH, o que você vai fazer amanhã? Ele falou, não vou fazer nada não. Eu falei, vão lá comigo colocar uma lona lá. E eu fui assim, irmão, pensando e fui orando, e falei, Deus, nos dá graça, nos dá uma estratégia. Fui pensando que a coisa ia ser aquela coisa mais assim, difícil de acontecer. Chegou lá 1 hora de serviço, nós já tinha acabado o negócio, irmão. Eu falei, oh meu Deus, só o Senhor mesmo para pôr a mão. Deus nos deu a estratégia certa. Eu nunca esqueço do Nilton falando, uma vez ele tinha que montar uma escada e não tinha como montar a escada, um serviço dentro da casa da dona. Ele falou, Espírito Santo de Deus, me mostra como é que eu vou fazer isso. E Deus deu. Sabe quando bate assim uma luzinha, assim, parece dar um start. Assim, você fala assim, uai gente, é isso. Olha para você ver. Isso é Deus, irmão. Só é Deus, só Deus acha caminho aonde não há caminho. Só Deus nos dá uma saída no meio de um labirinto, irmão. Busque a direção do Senhor. Josué, após assumir ali a liderança do povo, ele tem o primeiro desafio, que é vencer Jericó. E Jericó é uma cidade intransponível. E ele está um dia de joelho, orando, para saber o que ia fazer. E aparece o anjo do Senhor. E ele fala, és tu um dos nossos ou que vem contra nós? Ele está tão desesperado que ele acha que o anjo pode ser um inimigo, ele já não sabe. Ele está agitado. O anjo fala para ele, nem seu e nem estou contra você. Eu sou um comandante da parte do Senhor, dos exércitos, e vim para te dar ordem sobre a peleja. E explica para ele como ele vai fazer a coisa. Você vai rodear Jericó todos os dias por 7 dias. E no fim dos 7 dias, rodeia 7 vezes. Irmãos, ele rodeia por 7 dias, irmãos. A estratégia está certinha. E depois de 7 dias, eles dão um grito. E o que acontece? A muralha cai. Aí nós às vezes falamos, a muralha caiu, foi porque eles gritaram. Isso é, e isso também não é. Se Deus mandasse assim, olha, vocês vão chegar lá e vai derramar água nos muros. É porque ele teve uma direção de Deus, irmãos. Se derramasse a água no muro, o que ia acontecer? Ia cair. Porque o nosso Deus, ele sempre tem uma direção para nós, amém, irmãos? Só que para isso, abra sua Bíblia em Salmos 46, do 9 ao 10. Salmos 46, versículo 9 ao 10. Salmos 46, versículo 9 ao 10. Diz assim, ele faz cessar as guerras até o fim da terra, quebra o arco e corta a lança, queima os carros no fogo. Versículo 10 diz, o que diz? Aquietai-vos e sabeis que eu sou Deus, e serei exaltado
entre as nações e serei exaltado sobre a terra. Quando você se aquieta, você tem a oportunidade de perceber Deus, irmãos. Não é verdade? Às vezes nós estamos tão agitados e no meio da agitação você não consegue ouvir a Deus. Há uma revista da Impacto, que eu sempre lia ela, chamava Aquietai-vos, e conta a história de um moço, que ele estava precisando de uma resposta de Deus, ele entrou para dentro de um toco, esperando Deus falar com ele, e ele ficou lá um dia, e todo dia ele ia para o toco, 2 dias, 3 dias, 9 dias, e Deus deu a resposta para ele. Quando Deus deu a resposta para ele, o problema se resolveu. Aí perguntaram para ele, mas 9 dias precisou para Deus falar com você? Ele falou assim, não, precisou de 9 dias para minha alma aquietar, para eu ouvir de Deus o que eu tinha que fazer. Estão entendendo, irmão? Quando você busca a direção do Senhor, quando Deus fala com você, você sabe que Deus falou com você, e você sabe que Deus falou com você quando você está quieto, quando você está buscando no Senhor, quando você está esperando nele. Às vezes vem de um conselho de um irmão, às vezes vem, como o pastor Divino falou aqui outro dia, vem de um cartaz que você lê, às vezes está passando uma propaganda na televisão. Não importa como Deus vai falar, mas se você estiver atento e esperando e quieto no Senhor, Ele vai te dar a direção, meu irmão. Ele vai falar com você. Nosso Deus é um Deus que fala, amém? Ele fala, Ele tem boca e Ele fala conosco, mas Ele fala no nosso espírito. Jacó passou uma noite com Deus, mas ele saiu dali com a sua resposta. Meu irmão, busque a Deus até Deus te dar a sua resposta. O nosso Deus tem resposta para você, amém? Encontrando na crise uma oportunidade, primeiro, busque a direção de Deus. Segundo, olha o versículo 9, parte A. Ele pergunta para Deus, Senhor, vou persegui-los? Irei alcançá-los? Deus fala, persegue, que de certo os alcançará. Versículo 9, parte A, diz assim, partiu Davi, repita comigo, partiu Davi, e com eles 600 homens que com eles se achavam ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Ele partiu, irmão. Para nós encontrarmos nas nossas crises uma oportunidade, nós temos que nos posicionar em Deus. Ele partiu, Deus falou com ele, olha, parte, que de certo os alcançará. Ele levantou rapidamente e foi em busca daquilo que Deus falou com ele. A primeira coisa é você buscar a direção de Deus. A partir de quando Deus fala com você algo, faça aquilo que Deus te falou. Será que eu e você ficaríamos rodeando Jericó? Não parecia bobeira, irmão? Às vezes as coisas que Deus fala com as pessoas, principalmente na Bíblia, ou em alguns testemunhos que você vê, não parece uma loucura, irmão? Ele se posiciona em Deus, ele está pronto, Deus, eu vou partir, eu vou ir, eu vou alcançá-los. Deus fala, parte, porque de certo os alcançarás. E ele foi em busca daquilo que Deus tinha para ele. Se posicione em Deus. Precisamos buscar a vontade de Deus e fazer o que Ele nos manda. Busque a vontade de Deus, mas quando Deus falar com você, parte, meu irmão. Fala para o seu irmão, meu irmão. Se Deus falar com você, parte, meu irmão. Faça aquilo que Deus te disse. Aí, irmão, é uma atitude que você tem que tomar. Porque normalmente, irmão, nós temos que aproveitar as oportunidades que Deus nos dá. Já percebeu que há tempos em que Deus nos dá oportunidades? Deixa eu ver se você está entendendo. Quem aqui já perdeu alguma oportunidade porque não fez aquilo que Deus estava mandando ele fazer? Alguém aqui? Eu já perdi a oportunidade, irmãos. Mas eu falei, Deus me dá outras oportunidades. Se eu me der outras, eu não vou perder. Então nós vemos que nós temos que aproveitar o tempo e a oportunidade que Deus nos dá. Quando Deus te falar algo, faça aquilo que Deus está te falando. Como que eu vou saber? Primeiro você vai ter que conhecer o que Ele fala aqui, ó, na palavra de Deus. Muitas vezes, irmãos, na verdade muitas vezes não, a resposta está toda aqui.
Ontem eu fui falar para casal na igreja. Irmão, eu realmente estava temeroso. Eu pensei, um turbilhão de pensamento entrou na minha cabeça. Eu falei, gente, eu vou chegar lá. Vai ter gente barbada. Vai ter gente lá que tem dado a ser meu pai, casado. E eu estava pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer? E orando a Deus. E Deus colocou um texto no meu coração. Aí, nós estávamos lá no sítio conversando. Aí, mais uma vez, eu falei, gente conversando lá, eu falei, nossa, mas é difícil falar para casal. Nossa, só tem 13 anos de casal. O pastor falou assim, não, fala da Bíblia, princípios bíblicos. Princípios bíblicos, irmão, aqui, irmão, realmente tem resposta para tudo. Tudo, irmão. Você não pode julgar a sua experiência fora, amém? A sua experiência serve de base para você não errar no futuro. E você não precisa errar com outras pessoas que já erraram na sua frente, amém? Por isso a Bíblia que está escrita. A Bíblia fala, as coisas que escritas foram escritas para que nós pudéssemos saber como Deus agiu e como Deus age. Então tem coisas que os heróis da fé erraram, nós não precisamos errar. Mas está tudo aqui. Há princípios na palavra de Deus, irmão. Há princípios, se você seguir os princípios da palavra de Deus, você não vai errar no seu caminhar. Luz para os meus pés e lâmpada para os meus caminhos são tua palavra, ó Senhor. Se posicione em cima daquilo que Deus te falou. Parta, faça aquilo que Deus te falou. E com certeza você vai encontrar uma oportunidade no meio dessas crises, amém? Encontrando nas crises uma oportunidade. Primeiro, vamos dizer a todo mundo, busque a direção do Senhor. Fala para o seu irmão, aquieta, meu irmão. Aquieta a alma. Sossega, Marta. Jesus não falou com Marta, Marta, Marta. Sossega, mulher. Aquieta. Aquieta. Na presença de Jesus, nós temos que inclinar mais ao ouvir do que falar, irmão. Aquieta nos pés do Senhor, amém? Segundo, se posicione em Deus. Fala para o seu irmão, parte, meu irmão. Irmão, tome novas iniciativas na sua vida. Tome novas iniciativas. Muitas pessoas falam, olha, eu queria ser isso, olha, eu queria formar nisso, mas você não lê sobre aquilo. Eu queria abrir um negócio sobre isso, você não busca informação. Já vou continuar. Fomos um dia no Sebrae. Tem uma consultoria no Sebrae, a Patrícia marcou, e ela, nossa, falou comigo umas 15 vezes até que eu resolvi ir. Chegamos lá, o cara perguntou para mim assim, um senhor de idade, cabelo grisalho, cara muito bem aparentado, muito culto, e ele falou assim comigo assim, você anota tudo que você gasta, e tudo que sai, tudo que entra na empresa? Nós falamos assim, não. Ele falou, então não adianta nem começar. Ele falou, você pode voltar para a sua casa, e no dia que você anotar tudo que você gasta, e tudo que entra na empresa, você pode vir aqui que eu vou te dar a consultoria. Ele falou, só começa a partir daí. Todo mundo que vem aqui, eu falo, tem que ter um princípio, irmão. É o caderninho, é anotar aquilo que você gasta, e anotar aquilo que entra. É se posicionando, irmão. A maioria das coisas que tem que acontecer na nossa vida, a maioria o Espírito Santo já falou conosco. Se posicione naquilo que Deus tem para a sua vida. E certamente as crises da vida se tornarão uma oportunidade de crescimento para Deus na nossa vida. Amém? Fala para o seu irmão, um tempo melhor te espera, meu irmão. Terceiro, versículo 9 e 10. Partiu Davi e ele, os 600 homens que com ele se achavam, e chegaram ao ribeiro de Besor, onde alguns ficaram para trás. Pois 200 homens estavam cansados demais, diga, cansados demais, para passarem ao ribeiro. Mas Davi e os 400 homens continuaram a perseguição. Diga, continuaram a perseguição. Para você encontrar nas suas crises, ou nos problemas da vida, uma oportunidade, você tem que perseverar, irmão. 200 homens estavam cansados demais. E eles ficaram parados para trás e ficaram com as bagagens. Mas Davi e os outros 300 e os outros 400 continuaram a perseguição.
Deixa eu te dizer uma coisa. Lá na frente está o melhor de Deus para nós, irmão. Lá na frente está o melhor de Deus para nós. Por isso que a Bíblia fala, não atentando nas coisas que se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Persevera, meu irmão. Persevera. Precisamos ir até o fim. Alguns param quando estão cansados, outros prosseguem e conquistam o melhor de Deus. Você quer conquistar o melhor de Deus? Então você tem que prosseguir. Você quer ser salvo? Quantos aqui querem ser salvos? A Bíblia fala que nós vamos ter que prosseguir, irmãos. E nós temos que prosseguir, e aquele que guardar a palavra do Senhor até o fim, diz a Bíblia que esse será salvo. Temos que prosseguir, temos que perseverar. Neemias só parou após concluir a obra. Ele tinha um projeto no seu coração e começou a concluir a obra, os muros de Jerusalém. Assim que ele começou, diz que Sambalat, Tobias e Gesem árabe, eles começaram, como o pastor Hérito pregou aqui esses dias, a tentar parar aquela obra. E ele orava, e Deus dava estratégia, e ele trabalhava. Diga, orava e trabalhava. Orava e trabalhava, irmão. Orava e trabalhava até o dia em que a obra foi concluída. Parar quando está cansado, irmãos. A Bíblia diz que se nós estamos cansados, o único que pode renovar as nossas forças são o Senhor. É o Senhor, irmão. Você está cansado? A Bíblia diz que até os jovens se cansam e se fadigam. Mas os que esperam no Senhor, você espera no Senhor? Você espera no Senhor nessa noite? Então libera uma palavra profética sobre a sua vida. Renovarão as suas forças. Correrão e não se cansarão. Caminharão e não se fadigarão. O nosso Deus é o Deus que renova as nossas forças de dia após dia, dia após dia, dia após dia. É o Espírito de Deus que está dentro de nós, nos dando força para prosseguir. Você não pode parar, meu irmão. Algumas histórias interessantes. Diz que a Coca-Cola, o dono dela quebrou 6 vezes. Meu primo estava conversando comigo outro dia, a esposa dele fez economia ou administração. E ela estudou sobre a vida do Ford, o dono da Ford. Ele quebrou 20 vezes. 20. Abraham Lincoln, ele perdeu, até chegar à presidência, ele perdeu um monte de vezes. Mas eles nunca desistiam. O Ford, em particular, diz que os caras já estavam falando com ele, olha, você é louco. Você é louco, você monta e quebra, você monta e quebra, você monta e quebra e fala, mas pode ser que uma hora vai dar certo. Os amigos dele tentaram convencer ele a parar. Mas naquela época o radiador, os carros, você tinha que andar com o carro um tempo. E disse que você tinha que parar com o carro porque eles não tinham feito ainda um sistema de refrigeração no radiador do carro. Que hoje tem em todos os carros. E ele um dia falou, olha, então eu posso fazer um radiador que eu posso pôr água dentro dele para refrigerar. Aí os caras falaram, aí é que você está louco mesmo, isso não vai funcionar. Ele falou, não custa tentar. Ele tentou, ele montou assim, então ele falou, agora eu não vou mexer só com carro, eu vou mexer com peça de carro. Então ele monta mais uma vez a firma, a empresa Ford. E hoje é um sucesso em todo o mundo. Em todo o mundo é um sucesso, sabe por quê? Porque ele perseverou, porque ele não desistiu. Persevera, meu irmão, persevera no Senhor. Gosto muito quando Caleb chega até Josué e fala, me dá a terra que o Senhor prometeu para mim há 45 anos atrás. Ele fala, certamente a terra que pisou o vosso pé será-vos dada como herança, porque perseverastes em seguir ao Senhor teu Deus. A terra é sua. 45 anos depois ele fala, dá para mim.
O Senhor me encheu de vigor. Estou tão forte como 45 anos atrás. Estou tão forte para desapossar aqueles gigantes que estão lá. E Josué entrega para ele e fala: certamente a terra que pisou o seu pé será sua, porquanto perseverastes em seguir ao Senhor seu Deus. Nem sempre, irmãos, Deus ele toma o caminho, a trajetória que nós queremos, na verdade. Mas nós podemos descansar no nosso Deus e saber que Ele sempre fará o melhor por nós. Fomos outro dia, lá na Lagoinha, ouvir o pastor Abraão Eibe. A igreja dele hoje quando ele veio aqui, estava com 50 mil pessoas. 50 mil pessoas. Vários pastores hoje vão lá ouvir, tentar ver o que é, o que faz aquele crescimento todo. E ele contando a história, ele falou que começou a igreja, ele, a esposa e a irmã. E ele chegava assim e falava assim: eu queria pedir à multidão para ficar de pé. Aí o pessoal achava ele engraçado. Ele falava: não, eu já estou profetizando. Ele falou assim: nossa, meu coração cheio de fé. Olha, a multidão, por favor, fique de pé. Vamos iniciar o nosso culto. E ele iniciava o culto, e ele naquela fé toda, e aquelas coisas, de vez em quando vinham os irmãos, mas de vez em quando o culto ficava vazio de novo. E ele, um dia, ele não aguentou, dizer que não aguentou. Ele foi lá para trás, onde que é a sede hoje, onde tinha só matagal, no escuro, e antes de começar o culto, dizer que ajoelhou lá e falou: Deus, eu não estou entendendo. Para mim foi o Senhor que pediu para mim abrir a igreja. Eu visito os irmãos, eu procuro pregar o sermão, eu procuro discipular, eu procuro ir na casa de cada um que converte. Deus, mostra para mim hoje, Deus, por favor. Ele falou chorando: o que tem de errado na minha vida? Deus falou com ele: nada. Só tem que ter uma coisa na sua vida, Abraão: perseverança. Persevera em seguir ao Senhor teu Deus. Meu irmão, ficar procurando, irmão, o que há de errado na nossa vida, Deus vai nos mostrando. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nós podemos tomar novas atitudes todos os dias e seguir em frente e perseverar com o Senhor nosso Deus. Persevera, meu irmão. Está difícil, persevera. Gosto quando Marcos Gregório fala: estou duro, seguindo a Deus. Estou chorando, seguindo a Deus. Eu tenho carro, eu sigo a Deus. Eu ando a pé, eu sigo a Deus. Eu tenho um monte de dinheiro no bolso, eu sigo a Deus. Eu estou duro, eu sigo a Deus. A minha família vai bem, eu sigo a Deus. Minha família não está tão bem, eu sigo a Deus, porque eu não estou seguindo as bênçãos, eu estou seguindo ao meu Deus. Haja o que houver, venha o que vier. Deixa eu te dizer uma coisa nessa noite, meu irmão: siga a Deus, siga a Deus, persevere em seguir o Senhor seu Deus, porque há um galardão para aqueles que servem ao nosso Deus. Persevere, meu irmão. Persevere. Abra sua Bíblia aí em Hebreus. Hebreus 10, 35. Persevere, meu irmão, em seguir ao seu Deus. Persevere em seguir o Senhor. Hebreus 10, 35. Todos lá? Portanto, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de? Todo mundo, necessitais de perseverança. A carta aos Hebreus foi escrita porque os hebreus estavam passando, essa igreja estava passando por uma grande aflição. Pessoas estavam sendo mortas por causa do evangelho e muitos estavam desanimando na fé. Por isso que ele diz: fortaleça os joelhos fracos e trementes. Não deixem de congregar. O povo estava desanimando. E ele diz isso aqui: olha, não lanceis fora a vossa confiança, que tem uma grande recompensa. Necessitais de perseverança, para que depois de haver desfeito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Necessitais de perseverança, irmão, para que depois de haver feito a vontade de Deus, diga, alcanceis a promessa.
Pois ainda um pouco de tempo aquele que há de vir virá e não tardará. O meu justo, porém, viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que retrocedem para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Creia, meu irmão. Persevere. Vá um pouco mais. O milagre está logo à frente, meu irmão. O milagre está um pouco mais à frente. Creia no Senhor, siga Ele, persevere, amém? Encontrando nas crises uma oportunidade, primeiro, busque direção de Deus. Segundo, se posicione em Deus. Terceiro, persevere. E quarto, irmãos, quarto e último, como eu gosto disso aqui. Olha o versículo 11 ao 15. Essas atitudes, irmãos, no meio dos problemas da nossa vida, elas vão gerar uma coisa, quando você vai tomando esses passos. Quarto e último, olha o versículo 11. Acharam no campo um homem egípcio e o trouxeram a Davi, deram-lhe pão e comeu, deram-lhe água a beber, deram-lhe também um pedaço de passa de figos secos e 2 cachos de passas. Comeu, voltou-lhe o ânimo, pois havia 3 dias e 3 noites que não tinha comido pão, nem bebido água. Então Davi lhe perguntou: de quem és tu e de onde és? Respondeu o moço egípcio: sou servo de uma amalequita, e o meu senhor me deixou porque adoeci há 3 dias. Há 3 dias o senhor dele o deixou para trás, porque ele adoeceu. Perguntou-lhe Davi: poderias descendo guiar-me a essa tropa? Respondeu ele: jura-me por Deus que não me matarás, nem me entregarás nas mãos do meu senhor, e descerei e te guiarei a essa tropa. Quarto e último, para você encontrar nas crises uma oportunidade, creia no favor divino. Creia que Deus sabe trabalhar como ninguém sabe trabalhar, irmãos. Creia que Deus, irmãos, Ele sempre levanta a sua resposta e a sua provisão de onde você menos espera. Ele encontrou um homem no meio do caminho que adoeceu há 3 dias, irmão. Deus deixou aquele homem adoecer. Ele era a bússola de Davi para ser guiado até o povo. Deus está trabalhando, irmão. Deus está trabalhando. Você crê? Deus está trabalhando. De vez em quando a fé falta, Deus está trabalhando do mesmo jeito. Deus está trabalhando, irmãos. Ouvi um dia um rapaz falando sobre o livro de Hebreus. Eu achei tão convincente a declaração que ele falou. Ele falou: muitas vezes, nem sempre o que é pregado na televisão, irmãos, pelos pregadores, quer dizer que é o padrão de Deus. E muitas vezes a pessoa fala assim: não, você tem que ver. Você tem que ver, você chega na porta daquela oficina bonita, que você quer comprar aquele automóvel importado, você tem que se ver dentro daquele carro, é mentalização. Você se vê lá para você chegar lá. Meu irmão, deixa eu te dizer uma coisa, isso você pode fazer e Deus pode te dar, mas você pode não fazer isso e Deus te dá do mesmo jeito, porque não é a forma de nós fazermos a coisa, é quando Deus resolve trabalhar. Quando Ele trabalha, ninguém para Ele, irmãos. Eu estou crendo, Deus está trabalhando. Eu não estou crendo, Deus está trabalhando do mesmo jeito. Deus trabalha em nosso favor. A Bíblia diz que Deus trabalha em favor dos seus. A Bíblia diz que Deus dá aos seus enquanto dormem. De vez em quando é assim. Parece que Deus ele se cala. Como nós cantamos aqui outro dia, quando Deus está calado é porque Ele está trabalhando. Diga para o seu irmão: meu irmão, quando Deus está calado, é porque Ele está trabalhando. Sempre foi assim na história, irmãos. Deus calava, mas Deus estava trabalhando, Ele estava com o controle da situação. Há uma passagem na Bíblia, que para mim, ela remete muito a isso. Diz que Jesus, em certo evangelho, diz que Jesus pede aos discípulos que vá para a outra margem do rio.
e ele vai depois a pé. Quantos já ouviram essa passagem? E diz um dos evangelhos que Jesus ficou de longe vendo eles afadigados a remar, porque o vento lhes era ao contrário. E puxa vida, de vez em quando parece que Jesus ele fica vendo você remar e ele está ali, ó, e o vento está contrário. E quando eles estavam muito desesperados, Jesus aparece, eles acham que é um fantasma. Fala, é um fantasma. Jesus fala, não, sou eu. E Pedro vai ter com ele, e Jesus entra dentro do barco e repreende aqueles ventos. É o nosso Deus que trabalha em nosso favor. A tempestade está alta, meu irmão. O vento está soprando o nosso barquinho. Se Jesus estiver nele, ele não afunda, não. Não afunda, sabe por quê? Porque na hora certa, ele vai levantar e ele vai dar uma ordem dizendo, vento, cala-te, mar, sossegai. E quando isso acontece, irmão, nós ficamos tão maravilhados. E como a Cora fala, nós ficamos tão ababacados e nós falamos, meu Deus, Deus estava trabalhando o tempo todo e eu não vi. Deus estava trabalhando, Deus está trabalhando, meu irmão. Creia no favor divino. Quando Deus trabalha por nós, tudo se modifica. Quando Deus trabalha por nós, chega uma hora, irmão, que tudo se modifica. Abra sua Bíblia em Isaías 64:4. Já estou terminando. Oh, Deus trabalha em nosso favor. Sabemos que o nosso Deus trabalha por nós. Isaías 64:4. Olha o que o profeta diz. Todos lá? Desde a antiguidade, ninguém ouviu, nem ouvido percebeu, e o olho nenhum viu Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele esperam. Você espera em Deus? Deus vai trabalhar. Você espera em Deus? Deus está trabalhando, irmãos. Deus está trabalhando. Deus já tem o que eu preciso. Sempre Deus vai ter o que nós precisamos. Para Abraão, Deus tinha um cordeiro quando ele ia imolar Isaac e cortar a cabeça dele. Quando o anjo diz do céu, Abraão, Abraão, não faça mal ao rapaz, porque agora eu sei que temes a Deus. Deus está trabalhando, irmãos. E quando ele olha para o lado, havia um cordeiro preso pelo chifre no meio dos arbustos. O nosso Deus, Ele trabalha por nós. Talvez chegue na última hora que vai vir a provisão, mas nós podemos confiar que Ele sempre vai vir com a provisão. E naquele monte, Abraão falou, o Senhor é Jeová Jiré, é o Deus que provê. Para Agar, ele abriu os olhos dela na hora certa, e o que Deus fez ali para ela? Abriu um poço. Deus sempre tem o que nós precisamos, irmãos. Ela ia morrer de sede, Deus tinha um poço. Se é água, irmão, Deus tem um poço para nós. Sempre Deus trabalha em nosso favor. Deus já tem o que você precisa. Creia no favor divino. Para Josué, ele só precisava que Deus parasse o sol e a lua. Porque estava se findando o dia e não ia dar conta de vingar dos seus inimigos. E ele faz uma oração ousada, irmãos. O cara vai dar ordem para Deus, irmãos, presta atenção. Aquilo é algo que vem do Espírito, irmãos. Já vê essas orações que de vez em quando Deus é que vem de dentro da gente. E você faz aquela oração, você ora para uma pessoa aqui e você dá uma palavra para ela e ela fala, meu Deus, quando você deu aquela palavra, orou por mim, eu fui liberta, Deus me deu uma resposta na sua boca. Você fala, eu nem lembro de que eu falei. É Deus trabalhando, irmãos, em nós e através de nós. E ele falou, Senhor, estou perdendo, eu preciso vingar dos meus inimigos. E ele fala, lua, detente neste lugar, e sol, detente nesse lugar. E os braços do Senhor, lua e sol, você sabe quem te criou, vai ter que parar, irmãos. E por um dia o sol e a lua parou. Sabe o que os cientistas, depois de muito tempo, aquele povo inteligente descobriu? Que a Terra está atrasada um dia. Expulsaram demais, irmão, para descobrir o que Deus já fez.
Irmão, quando o homem estuda e chega lá na frente, irmãos, a resposta já está na Bíblia, porque Ele trabalha em nosso favor. Ele é Deus. Para Ana, ela precisava de um menininho. Ela precisava de um garotinho no tempo. Falou, Deus, se o Senhor me der um filho, varão, um homem, que tira a vergonha, a afronta de sobre mim, eu entregarei ele ao Senhor e ele te servirá todos os dias. E depois, eu gosto tanto daquela música da Ana Paula para criança, o pedido preferido foi um belo de um menino, olha aí que meninão, é o Samuel. Sabe o que significa? Pedi ele de Deus e Deus me ouviu, irmão. É o Deus que trabalha em nosso favor. Ele tem a resposta para a sua vida. Eu não tenho todas as respostas para a sua vida. Nem sempre o pastor tem a resposta para a sua vida. A pastora nem sempre vai ter. Mas o Senhor Jesus Cristo, aquele que criou os céus e a terra, aquele que estava no princípio com Deus, Ele tem todas as respostas para nós. Ele trabalha em seu favor nessa noite, você espera nele. Para Raabe, ela precisava de salvação para sua casa, e ele falou, põe um fio de escarlate na janela, e tinha lá um fio de escarlate, ela desceu na janela, irmãos, e por aí já vai, irmão. Tantas pessoas na hora H, irmãos, eles precisavam de uma coisa. Para a viúva de Sarepta, precisava de um homem de Deus chegar lá e falar com ela, me dá o que você tem aí, e Deus vai prover na sua vida, mas é o favor divino que vem ao nosso encontro e bate na nossa porta. Lembra daquela música do André Valadão? Toque, 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 o milagre está à porta. É Deus trabalhando, irmãos. Quando tomamos esses passos, o sucesso é garantido. E não há crise que fique em nosso caminho, ou que perdure em nosso caminho. Deixa eu acabar de ler aqui, versículo 16 ao 20, já estou terminando. Então descendo os guiou, os amalequitas estavam espalhados sobre a face de toda a terra, irmão, estavam se alegrando, bebendo, estavam comendo e se alegrando. E pode ser, irmãos, eu pensei, pode ser que de vez em quando o inimigo ele fica bebendo, ele fica lá no inferno, zombando, falando, olha a casa dela, olha a casa dele, olha lá para você ver. De vez em quando ele usa alguém no seu trabalho e fala, você dá dízimo, é para o pastor, rapaz. Você está lá enriquecendo aquela igreja, você não sabe o que você está fazendo, irmão. Deus está trabalhando em nosso favor, meu irmão. Mesmo que o inimigo, no momento ele possa ter uma certa vantagem, mas a vantagem dele está debaixo do controle do nosso Deus. Está debaixo do controle do nosso Deus. Estavam espalhados sobre a face de toda a terra, comendo e bebendo e dançando por todo aquele grande despojo que haviam tomado da terra dos filisteus e da terra de Judá. Feriu-os Davi desde o crepúsculo da tarde até o dia seguinte, e nenhum deles escapou, senão só 400 moços que, montados em camelos, fugiram. Assim recobrou Davi tudo o que os amalequitas haviam tomado, também libertou as suas 2 mulheres. Não lhe faltou coisa alguma, meu irmão, nem pequena, nem grande, nem os filhos, nem as filhas, nem o despojo, nada de tudo que os amalequitas lhe haviam tomado. Tudo Davi tornou a trazer. Então ele chegou num estado maior depois daquela empreitada. O cara enriqueceu mais, tudo vem em dobro, irmão. E ele chegou distribuindo presente para todo mundo. Falou, vamos mandar presente para todo mundo e celebrar o nome do Senhor. E cada um que ele mandava entregar falava, esse é um presente de um despojo do meu Senhor, do meu Deus que me deu vitória mais uma vez. Meu irmão, a vitória é garantida, meu irmão. Conclusão, Davi sai dessa situação sabendo que o inimigo só vai até onde Deus permite, irmãos. Deus põe limite, Deus põe termo nele. Quando olhamos a crise como uma oportunidade, saímos dela melhor. Que a vitória sempre virá para aquele que espera e busca ao Senhor. Que Deus restitui com bênção se fizermos como Ele nos ordena. Fique de pé no seu lugar. Meu irmão, Deus quer que você saia melhor dessa, meu irmão. É Deus trabalhando com você, é Deus trabalhando por nós, em nós, irmãos. É Deus nos ensinando nos problemas, nas crises, irmãos, nas tempestades que se levantam. Feche os seus olhos.
O que está incomodando o seu coração nesses dias? Creia no Senhor. Busque direção de Deus. Meu irmão, Deus tem algo além desse problema, dessa circunstância que parece perdurar. Creia no Senhor. Faça aquilo que Ele te pede. Senhor, nós te pedimos. Nos ensina, Senhor, a ver as nossas dificuldades, as nossas vidas, os nossos problemas, as crises que às vezes enfrentamos com os seus olhos, Senhor. Aquieta a nossa alma, Senhor. Fala conosco nesses dias. Que o Senhor ache espaço dentro de nós. Como disse Davi, não darei sono aos meus olhos, e nem repouso às minhas pálpebras, até que ache um lugar, uma morada para o poderoso de Jacó no meu coração. Ache espaço dentro de nós. Fala conosco, Senhor. Quieta a nossa alma daquele que chegou aqui aflito, que não sabe o que vai fazer quando sair daqui para pagar aquela dívida, para resolver aquele problema. Aquieta-te, alma. Sossegai. Descansa no Senhor, irmão. Espera no Senhor. Espera a poeira baixar. Há um Deus lá no alto que Ele olha todas as circunstâncias bem de cima e sabe o que vai fazer. Senhor, nos dê força e vigor interior para nós fazermos aquilo que temos que fazer. Para partir, Senhor. Para partir para aquilo que o Senhor tem para nós, para o melhor de Deus para a nossa vida, Senhor. Senhor, se tem alguém aqui, Senhor, amarrado, preso em correntes, Senhor, em grilhões, a Bíblia diz que o Senhor despedaça os grilhões, que o Senhor arromba as trancas de ferro, Senhor. Senhor, em nome de Jesus, nos liberta para partirmos, Senhor. Nos liberta, Senhor, do nosso próprio coração. Nos liberta de todo pecado e todo embaraço, Senhor, que se levanta no nosso caminho, Senhor. Que são embaraço para nós. Nos liberta, Senhor. O Espírito Santo põe luz no nosso coração. Nos ensina, nos impulsiona, Senhor, para aquilo que o Senhor tem para nós. Nos impulsiona como o Senhor sempre impulsionava aqueles homens da Bíblia e os homens que fizeram história. Senhor, nos impulsiona para aquilo que o Senhor tem para nós. Abre os nossos olhos, abre os nossos ouvidos, nos ensina a enxergar além das circunstâncias e tomar posse daquilo que o Senhor tem para nós como herança, Senhor. Um pouco mais, meu irmão, persevera, um pouco mais, está difícil, Deus te diz, um pouco mais, meu irmão, um pouco mais, o seu milagre está logo à frente, meu irmão, um pouco mais, persevera no Senhor, persevera no Senhor, um pouco mais. Diz que Ana se demorou em oração. Meu irmão, quando você se demora em oração, se demora diante da presença do Senhor, se demora lendo a Bíblia, se demora fazendo aquilo que Deus te mandou fazer, um pouco mais, e a vitória de Deus virá sobre a nossa vida. Talvez a sua vitória chegue hoje, talvez hoje é o dia do favor divino sobre a sua vida. Senhor, faça algo por nós, como diz certo pastor, exponencial, coisa que só Deus faz, Senhor. Senhor, nos dê um presente, Senhor, e presenteia cada um que entrou aqui nessa noite, Senhor. Senhor, trabalha em nosso favor, Senhor, faça além daquilo que pedimos, Senhor, porque desde a antiguidade não se ouviu com ouvidos e com os olhos não se viu um Deus além de ti, que trabalha por aqueles que nele espera, trabalha ao nosso favor. Oh, o Senhor é o Deus da nossa vida, o Senhor é o Deus da Formosa, o Senhor é o Deus do nosso coração, que podemos esperar em Ti e o Senhor vai trabalhar em nosso favor. Deus está trabalhando, meu irmão. Eu nunca vi um justo sem resposta, ou ficar
no sofrimento. Basta somente crer. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Tá sofrendo, louve. Precisando, louve. Tá sofrendo, louve. Não importa, louve. Seu louvor invade os céus. Ele vai. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos para contigo lutar. Ele abre as portas para ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou. Comece a cantar com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor, com muito louvor. A gente precisa entender o que Deus está falando. Ele sempre trabalha. Quando Ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. Ele sempre trabalha. Basta somente esperar o que Deus irá fazer. Quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, tá orando, louve, tá sofrendo, louve, precisando, louve, tá sofrendo, louve, não importa, louve, seu louvor invade o céu. Deus vai na frente, abrindo os caminhos, tirando as correntes, tirando os espinhos, ordena os anjos pra contigo lutar. Ele abre as portas pra ninguém mais fechar. Ele trabalha para o que nele confia, caminha contigo de noite ou de dia. Erga essas mãos, sua bênção chegou.